Quero aqui dar as boas-vindas ao Evangelista Flávio, do canal Evangelista Flávio. Seja muito bem-vindo. Ele deixou aqui um superchat e está fazendo uma pergunta para você. Jesus disse que o testemunho de dois homens é verdadeiro e usa o Pai como uma testemunha e Jesus como outra. Aí a gente vai lá para João 8,17 diz: e na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Então, como é que você coloca dois homens, né? E o pai e o filho? Como é que fica isso? Ele Amém. dando um exemplo de dois. Uhum. Olha que maravilha aqui, ó. Então você leu aí o 17, né? Vou só fazer a leitura aqui para pegar aqui rapidinho. E na vossa lei também está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Aí ele vai falar bem só, eu sou o que testifico de mim mesmo. E de mim também testifica o Pai que me enviou. Aí eles disseram, onde é que está o teu Pai? Aí Jesus respondeu, não conheceis a mim e nem ao meu Pai? Se vós conheceis a mim, também conhecereis ao meu Pai. Tá vendo o versículo 19? Ele fala que tem que ser dois, aí ele fala que ele fala que tem que ser dois que dá testemunho. Aí ele fala bem assim, que o pai também, ele fala que o pai também é que testifica dele. Só que quando eles perguntam para ele, fala bem assim, onde é que está o teu pai? Porque Jesus fala do pai, então eles querem saber, né? Onde é que está o teu pai? Aí Jesus pega e fala para eles assim, ó, vós não conheceis a mim? Tipo assim, se vocês conhecerem a mim, aí é a mesma questão de João 14:7 lá, eu também conhecereis ao meu pai. Aí ele dá um choque na mente deles, por quê? Porque ele fala como o pai sendo primeiro ele fala como o pai sendo uma pessoa distinta, mas se você ler o versículo 19, ele volta para ele mesmo. Por quê? Porque lá em 2 Coríntios 19 diz o Pai, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. O Pai é a sua divindade, é o Espírito Santo que está habitando nele. Só porque essa questão do testemunho, se você for entender também mais profundo, Isaías, tem a questão da lei. Aonde é que o Pai dava testemunho de Jesus Cristo? Primeiramente, nós temos que entender isso aqui, ó, né? Fala o evangelista Flávio aí. Presta atenção nesse ponto aqui, evangelista Flávio. Aonde é que o Pai deu testemunho de Jesus Cristo? Não foi lá na lei, porque a Bíblia diz que Deus, ele nos falou antigamente aos pais pelos profetas. Então, lá na lei, o Espírito Santo, ele estava nos profetas, dando testemunho, falando de Jesus Cristo. Jesus falou assim, ó, a lei e os profetas dão testemunho de mim, tá vendo? Então, aonde é que o Pai estava dando testemunho de Jesus Cristo? Na lei, na própria lei deles. Então, quando Jesus está falando bem aqui, ó, que o Pai é quem dá testemunho de mim, Jesus está falando da lei. Jesus está falando que o Pai estava dando testemunho de Jesus, não é pessoalmente, não é uma questão que estava acontecendo ali, Isaías, é na hora, você está entendendo? O Pai está aqui testemunhando de mim aqui, não é isso que está acontecendo, o Pai deu testemunho de Jesus por meio da lei, e agora o Pai está onde? A Bíblia diz que nos últimos, lá ele falou aos pais pelo profeta, falando na lei, o Pai estava em Moisés, entendeu? Moisés, que deu a lei para o povo, falando do Cristo, do Messias. Moisés falou assim, ó, e acontecerá que ele vai levantar um profeta semelhante a mim, e a esse vocês vão ouvir. E acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será extirpada do meio do povo, você está entendendo? Então o Pai deu testemunho de Jesus, mas foi lá na lei. Quando Jesus está falando que o Pai está dando testemunho dele, está falando o quê? O Pai deu testemunho de mim, aonde Jesus está falando? Lá na lei, pelos profetas. E eu também agora estou aqui dando testemunho de mim. Aí eles falam bem assim, onde é que está o teu Pai? Aí Jesus aponta para quem? Para ele mesmo. Agora fala, por que ele aponta para ele mesmo, Isaías? Porque está escrito bem assim, ó, nos últimos dias Deus nos falou por meio do Filho. Tá vendo? Lá Deus deu testemunho de Jesus, falando do Messias, lá na lei, e agora ele está onde? O Pai está no Filho, que é quem? O Espírito Santo. Por isso que quando eles perguntam assim, cadê o seu Pai? Aí Jesus responde aqui no versículo 19, ó, não conheceis a mim nem ao meu Pai? Se vós conhecereis a mim, também conhecereis ao meu Pai. Por quê? Porque o Pai é o Espírito Santo que está nele, e ele é só a encarnação desse Deus que é Espírito. Mas por que Jesus fala como se ele não fosse o Pai, a linguagem de Jesus? Essa é uma questão interessante, por causa de Filipenses 9, porque ele sendo o próprio Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele está falando na forma de homem, por isso que ele fala do Pai
como parecendo ser um ser distinto, mas é porque ele está esvaziado, ele está representando como homem. Então, por isso que a linguagem ela é diferente. É por isso que muitas das vezes a gente vê as pessoas falando, mas a gente lendo assim entende que é dois. É claro, é porque esse Deus, ele não está agindo como o próprio Deus, mas ele está representando como ser humano, falando na sua natureza humana, falando por meio de um corpo. Mas se você ler a Bíblia com atenção, o versículo 19 desmancha esse argumento de que é dois. Porque quando ele fala do Pai, eles perguntam, cadê o Pai? Jesus aponta para ele de novo, novamente. E aonde é que o Pai deu testemunho? Jesus falou, o Pai dá testemunho de mim. Jesus não está falando de algo que está acontecendo agora. Está falando da lei, que o Pai falou antigamente aos pais pela lei. E agora, nos últimos dias, o Pai está falando nele, no corpo. Por isso que ele fala, eu sou um que dou testemunho de mim também. Por quê? Porque o Pai agora está falando por meu intermédio. E aí, lá em João 10, ele diz, eu e o Pai somos um. Tá vendo a revelação da unicidade? Isso que, para mim, é uma revelação maravilhosa. Entendeu? Aí o evangelista Flávio diz assim, Jesus enganou eles, dizendo que são dois, e era um. Jesus enganou? Na verdade, o evangelista Flávio, essa palavra que você falou aí, Jesus não falou. Jesus é a verdade. E o que eu estou falando para você, que Jesus, ele falou a verdade. Ele diz, ó, eu e o Pai somos um. Porque ele está revelando que essa palavra é uma revelação de que ele está dando, que ele é o próprio Deus. Se você ler os dois versículos, se você ler João 10, para ver, eu e o Pai somos um, é João 10, 30. Agora, lê o 28 e o 29 para você ver aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. O 8 e 29. O 28 e o 29, que aí você vai ter mais entendimento. Olha aqui, ó. Vou pegar aqui o 27 até o 30, então. João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, no versículo 28, nós estamos nas mãos de Jesus. O versículo 29, meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai. O versículo 30, eu e o Pai somos um. Vocês pegou a revelação aí? No versículo 28, você está nas mãos de Jesus, e no versículo 29, você está na mão do Pai? Não é isso que Jesus está falando, que uma hora você está na mão do um, no versículo outro. Ele está querendo dizer que as mãos de Jesus é as mãos do Pai. Olha, ninguém arrebata da minha mão, do Pai, eu e o Pai somos um. Jesus nunca falou que ele e o Pai é dois. Isso aí é quem está me contrapondo aí que está falando. Entendeu? O que eu falei para você, evangelista Fábio, é que como Jesus, ele está, como ele tem a dupla natureza, e ele fala como homem, né, não como o próprio Deus, ele não está falando da perspectiva de Deus, mas de como homem, porque esse é o ministério da natureza humana, do Deus encarnado, aí as pessoas têm dificuldade de entender esse mistério. Mas Jesus Cristo, por isso que Paulo diz que grande é o mistério da piedade. Deus encarnado, tendo que cumprir as profecias e tudo se cumprir nele. Você está entendendo? Mas aí eu já te respondo isso. Jesus, ele falou a verdade, e é isso que eu estou pregando. Eu e o Pai somos um. A unicidade é isso aí, entendeu? Esse Deus, né, ele se encarnou. O Filho se trata da sua natureza humana.